E essa ministração, querido, ela parte como princípio um tema que as pessoas têm tentado polemizar muito em cima disso, e que eu não encontro problema nenhum em falar sobre isso, porque eu não vejo polêmica nisso. Por que eu não vejo polêmica nisso? Porque isso nos trata de uma verdade. Mas uma frase muito comum hoje no meio dos cristãos, principalmente no Brasil, é: a igreja me feriu. Tem essa frase aí? Se tiver, coloca aí. E eu quero afirmar algo que alguns irmãos já despertaram para isso, e não é de hoje que eu tenho ouvido alguns irmãos falando sobre isso. Não, essa é uma falácia. Isso não é verdade. A igreja do Senhor, ela não te feriu. Primeiro, porque se está ferindo, ela não é igreja. E segundo, porque se ela é igreja, ela não tem as condições de ferir, porque a igreja de Cristo, ela não fere. Como não, pastor? Eu me escandalizei dentro da igreja. Eu me escandalizei com muitas pessoas. Eu me escandalizei com um homem. Olha para mim, querido. Então eu subo nesse altar hoje para pregar aqui com maior legalidade para falar a respeito disso do que qualquer pessoa que está me ouvindo. Porque dos 35 anos que eu tenho de vida, todos eles eu passei dentro de igreja. E eu vi muitas coisas, mas eu pus algo no meu coração. Sou um pecador, mas não vou me desviar do evangelho. E olha que eu vi pastor usando cocaína, pastor homossexual. E olha que eu vi pastor adúltero, vários, pastor bandido. Diversas situações. Humilhação, querido, então não dá nem para contabilizar. Algumas pessoas que estão aqui já até presenciaram isso de perto. Não estou falando de bronca ministerial, de exortação que te serve para poder te ajudar, não é isso? Isso aí então, se fosse, eu tomo até hoje. Estou falando de algo pessoal realmente. Mas eu pus algo no meu coração. Eu sei quem eu estou servindo. E eu não vou colocar em dúvida quem eu estou servindo por causa das pessoas. Eu vi um comentário de uma pessoa esses dias que dizia assim, várias pessoas, o irmão saiu da igreja e deixou de ser amigo. O irmão saiu da igreja e deixou de ser amigo. Estava na igreja, era amigo. Saiu da igreja, não é mais amigo. Outro diz, só era amigo meu enquanto estava na mesma igreja. Trocou de igreja, virou a cara. Olha, querido, eu não quero aqui ser hipócrita e achar que dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, tudo flui com muita paz e com muito amor, porque se eu afirmasse isso, eu estaria sendo um grande hipócrita, porque eu mesmo tenho muitos conflitos comigo mesmo. Eu mesmo tenho muitas divergências com muitas pessoas. Eu não seria hipócrita a ponto de dizer que só existem pessoas certinhas dentro da igreja, porque nós estamos falando de ser humano. A questão tem muita gente errada dentro da igreja, inclusive você. Nenhum momento, querido, alguém pisou na bola com você, em nenhum momento da vida você não tem pisado na bola com alguém. Aqui a questão as pessoas estão usando de subterfúgio, as pessoas estão usando de desculpa, as pessoas estão jogando a culpa na instituição, na religião, na, entre aspas, igreja, para viverem uma vida ou liberal ou afastada de Deus. Eu acho isso muito interessante, sabe por quê, querido? Porque às vezes a pessoa diz que ela é ferida na igreja. Claro que eu não estou aqui generalizando, porque tem muitos casos que isso acontece sim. Como eu disse agora há pouco, estaria sendo hipócrita se eu falasse que não. Mas a questão aqui, querido, por que eu estou me deixando ser escandalizado? Porque a partir do momento que eu estou me deixando ser escandalizado por alguém, significa que eu estou olhando para alguém, e esse alguém não é Jesus. Porque se eu estivesse olhando para Jesus, Ele não me escandalizaria, porque Ele é o autor da minha fé. Alguém pode dizer esse amém mais alto em nome de Jesus? Pois bem, aí eu achei engraçado isso, irmãos. Pessoas daqui da igreja, outro saiu e falou assim, saiu da igreja, agora não pode ser meu amigo. Eu falei, mas ele saiu da igreja porque não era meu amigo, que não tinha comunhão comigo, que não conseguiu olhar para a minha cara. Ele quer ser amigo de outras pessoas, não é do pastor, então ele não quer ser amigo da igreja, ele quer ser amigo de uma pessoa que está na igreja. Outro disse assim, eu saí da igreja e ninguém nunca mais me mandou uma mensagem. Esse eu respondi, eu falei, te mandar uma mensagem todo dia, você não respondia. Outro falou, eu estava na igreja, esse eu não respondi, deu vontade de, eu não respondi porque não falou, me falaram isso aí, me mostraram. Estava na igreja, era amigo, saiu, não é amigo. Mas como assim estava na igreja? Ele não vinha na igreja, veio uma, duas vezes, incansavelmente a gente insistiu, vamos, o cara não foi. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, ontem nós tivemos aqui culto de células.
maioria das pessoas não vieram, das pessoas que não participam de célula. Tinha alguma coisa muito importante para você fazer, irmão. Você ainda não entendeu que nós temos um ministério aqui, irmão, que tem um objetivo, que a igreja toda esteja em comunhão. Espero que no próximo você esteja. Isso é para toda a igreja que nós estamos fazendo. Mas aí o cara não vem, curso disso não vem, atendimento disso não vem, e depois sai, e ele quer que lembram dele. Querido, como é que você quer que alguém se lembre de você, sendo que quando você estava presente, você não era presente, você não se fazia presente, você não entendeu o que era o corpo de Cristo, você não se fez parte do corpo de Cristo. Sabe o que eu quero falar para você, irmãos? Eu quero analisar esse texto aqui e apontar um erro. Por isso a gente deu uma parada no Sermão do Monte, porque de repente essa ministração vai servir para a gente como exortação prática para o Sermão do Monte. Como eu disse agora há pouco, será que a gente está ouvindo, crendo e praticando? Porque a grande questão aqui é o seguinte, irmãos: será que nós não somos uma geração de crentes mimimi? De crentes blá blá blá? De crentes frágeis demais? Me perdoe a expressão, querido, mas às vezes alguém que vai ministrar a palavra parece que tem que ser o mais cuidadoso possível e pisar em ovos, porque está falando com um público melindroso, e se ele falar alguma coisa que a pessoa não gosta, pode ser que ela se chateia. Quando a gente observa, eu fui ontem, claro que a ministração já estava pronta, inclusive eu nem trouxe ela, porque ela está muito extensa, eu resolvi fracionar um pouco, pelo menos em 4 partes, a ministração sobre necessidades. Mas a ministração ontem falou muito no meu coração, e eu fui relembrar um pouco. A Juliana dormiu, o Daniel dormiu, eu fui relembrar um pouco, e veio aqui uma imagem no meu coração, irmãos, da igreja perseguida. A igreja era perseguida, e ela tinha disposição em servir a Jesus. Irmão, a gente não é perseguido por ninguém hoje, irmãos. Quem é que coloca a arma na tua cabeça e fala assim: nega Jesus, senão eu te mato? Isso acontece hoje ainda em alguns países, principalmente de orientação muçulmana, ou no decorrer da história, de orientação, sei lá, fascista, comunista. Mas a nossa realidade de verdade hoje irmãos, nós fazemos parte de uma geração que deveria levantar as mãos todo dia e agradecer a Deus, ser grato, porque Ele tem nos ajudado, nos abençoado muito com essa liberdade, e servi-lo com toda a nossa força. Não é? Quem foi que te falou que estar dentro de uma igreja é sinônimo de louvor a Deus? É verdade. Tem muita gente que está dentro da igreja e não entendeu nada sobre o corpo de Cristo, uma hora ela sai. Mas também não significa que sair da igreja, irmão, se conclui que esta pessoa entendeu que é o corpo de Cristo, ela não precisa estar numa igreja, então ela busca Deus em casa. Irmão, se você não entendeu o princípio de corpo de Cristo, e corpo é relação com outras pessoas, membros diferentes, como é que você está ligado ao cabeça, sendo que você não está ligado ao corpo? Tá, beleza, você está ligado ao cabeça, que é Cristo, que está lá na tua casa, aliás está em tudo quanto é lugar, mas o corpo de Cristo? E os irmãos? Considere que os apóstolos não desconsideraram isso, considere que Jesus não desconsiderou isso. Aliás, quem estabeleceu o princípio de igreja foi Jesus. Mas agora você entendeu que não, que igreja não é isso, é em casa, não precisa das pessoas. Não, para ser igreja a gente precisa sim das pessoas. Alguém pode dizer amém aí, irmãos, em nome de Jesus? Então nós deveríamos levantar as mãos, dar graças a Deus, honrar esta oportunidade que nos dá. Mas vamos falar a verdade, irmãos, nós somos mimimis demais. Então se está frio, o que eu vou fazer na igreja? Então se eu estou cansado, o que eu vou fazer numa ação social? Então se tem jogo do Paysandu, o que eu vou fazer na igreja? Se eu tenho que trabalhar, para que eu vou na igreja? Querido, nós estamos da forma mais ingrata possível desconsiderando algo que não foi qualquer pessoa que inventou. Se você acha que a igreja é uma invenção do Império Católico, da Igreja Católica Romana, você está enganado, querido. A igreja não é uma invenção dos homens. A igreja é um mistério revelado
a humanidade por intermédio de Jesus, que estava prometido no Antigo Testamento, irmãos. A igreja é um mistério revelado. Isso é profético. Mas aí a gente desconsidera estar em unidade com as pessoas. Então, irmão, mas a Bíblia fala que a gente tem que exortar um ao outro para ser curado. Aí o irmão Gaúcho falou ontem, beleza, então como é que você vai exortar com quem você não anda junto? Como é que você vai exortar com quem você não conhece? Seja sincero, irmão. Seu amigo, brother mesmo te exorta? Uma ova. Porque quando a gente tem muito laço sentimental com alguém, a gente fica meio assim de exortar. Deveria, né? Desculpa, irmão, mas a gente não é exortado olhando no espelho. Olha no espelho e começa a se exortar. Você está errado, daqui a pouco você muda. Não tem o mesmo peso. Então nós precisamos de igreja, nós precisamos de pessoas. E esses caras aqui colocavam a espada no pescoço deles, colocavam a arma no pescoço deles, e eles diziam, mas é o que nós queremos. Seja sincero para você mesmo. O que é que você renunciou hoje, irmão, para estar aqui? Eu não estou criticando você, estou criticando eu, irmão. Douglas foi lá para casa hoje, a gente comeu feijão, assistiu o jogo de futebol, e eu estou aqui louvando a Deus agora. O que é que me custou no meu dia eu estar aqui hoje adorando? Nada. Eu não poderia ter sacrificado pelo menos o almoço e o futebol? Embora eu nem dei bola nenhuma para isso, mas poderia ter sacrificado. E a gente é tão medíocre, irmão, que a gente não gosta de sacrificar a nossa vida para ter Jesus. Demora o culto um pouquinho para você ver. Vamos terminar 00:30. A gente vai sair daqui reclamando. Até eu vou sair daqui reclamando. Irmãos, nós não temos pressão nenhuma para servir o Senhor Jesus. E se tem alguém que está desanimado servindo Jesus, mesmo não tendo pressão nenhuma, irmão, é como se a cruz não tivesse sido muita coisa não. É como se a cruz tivesse sido mais ou menos assim: Jesus te deu um panfleto dizendo, você está salvo. Irmão, a gente não pode perder a noção, o peso daquilo que Jesus fez por nós. Você pode pelo menos renunciar a tua preguiça, dizer um amém com vontade. Pode dar um sorriso para quem está ao teu lado e falar, irmão, vamos participar do culto aí, irmão? Já acabou a Copa do Mundo já. Agora é hora de Deus aqui, esquece. O que você renunciou essa semana para estar com Jesus? Quantas vezes você deixou de jogar futebol para poder estar com Jesus? Quantas vezes você deixou de assistir futebol para estar com Jesus? Quantas vezes você deixou de trabalhar para estar com Jesus? Quantas vezes você deixou de comer para estar com Jesus? Quantas vezes você deixou qualquer coisa da tua vida para estar com Jesus? Será? Pergunta que você tem que fazer para você, irmão. Será que nós estamos valorizando o Evangelho que nos salvou? Alguém aqui crê que o Evangelho é o Evangelho que nos salvou? Será que nós estamos dando valor, merecido valor a esse Evangelho que nos salvou? Irmãos, o texto está lá em Atos capítulo 12. Eu não vou ler com você não, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu já li várias vezes e conheço a história. Inclusive eu faço o apelo a você, dá uma lidinha sempre que puder no livro de Atos. O livro de Atos é um tapinha na nossa cara para mostrar que a gente serve Jesus da forma mais preguiçosa possível. Vinícius compartilhou um versículo comigo a respeito da igreja de Coríntios, e eles estavam tendo um pequeno problema na hora da ceia, na hora da comunhão, porque um não se lembrava do outro, um saía comendo na frente do outro, e o apóstolo Paulo, dando aquela chapuletada boa que ele dava, ensinando a eles como se expressar na comunhão do corpo de Cristo, por isso o nome é ceia. Ele falou, vou aconselhar vocês aí, mas não fica pensando que eu vou alejar não, porque vai vir paulada aí, tá? E aí chega uma hora que ele diz assim, ó: examine pois cada um a si próprio, de maneira que não coma do pão e beba do cálice. Examine-se pois cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. O próprio Paulo diz que a nós foi nos dado o direito de beber de um único cálice.
ou seja, participar do corpo de Cristo. Então ele está dizendo, você vai se examinar para participar desse corpo. Olhe para mim, irmãos, por que isso aqui é uma grande falácia? A igreja, fui ferido pela igreja, porque a igreja não fere ninguém. A igreja de Cristo não fere ninguém. E o texto diz assim, ó, quando você for entrar na igreja, você examine a si mesmo. Então, entrar aqui não, irmãos. Quando for fazer parte do corpo de Cristo, examine-se você. Se você tem que procurar falha em alguém, é em você. Se você tem que apontar defeitos, é em você. Mas provavelmente quando a gente fica falando, fui ferido pela igreja, a gente está apontando o dedo para alguém. E aí ele vai dizer assim, pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Então, se eu faço parte de uma instituição que eu chamo de igreja, mas eu não tenho noção do que é corpo de Cristo, irmão, eu estou me condenando daquilo, porque eu estou fazendo parte de algo que eu não entendo. É como se eu fosse um órgão estranho num corpo, um órgão que não foi projetado, um objeto que não foi projetado para estar naquele corpo. Querido, se você for ferido com alguma coisa, com uma bala de revólver, com uma faca, com um pedaço de pau, aquele objeto não pode ficar no seu corpo, ele tem que ser tirado. E você vai tirar, a menos que ele tenha entrado tanto e ele possa danificar um órgão, aí ele não pode ser tirado. Do contrário, ele é um corpo estranho, ele não pode estar ali. Irmãos, para fazer parte do corpo de Cristo é importante ser membro. Você age como membro do corpo de Cristo? Seja sincero, você age como membro do corpo de Cristo? Porque eu estou falando com você aqui com a boca, mas eu preciso de 2 pés para estar aqui, e de uma corda vocal para estar aqui, de olhos para olhar para você. E toda vez que você não cumpre o teu papel de ajuda voluntária a um outro membro, você não está se comportando como alguém que entendeu a efetividade de um membro, de um corpo. Por que eu vou lá ajudar essa pessoa? Eu sirvo a Deus em casa? Não, querido, você é membro. E o membro, ele funciona em unidade com outro membro. Em Efésios o apóstolo Paulo vai dizer, por isso que a gente mandou ter, por isso que Deus mandou ter o quê? Profeta, apóstolo, mestre, tudo isso para quê? Para edificar, para que toda a unidade do corpo seja aperfeiçoada. Quando você não vem aqui na igreja, querido, você não está prejudicando só você está prejudicando o corpo. Quando você não participa com efetividade da tua comunidade local, não estabelece laços de proximidade com outro membro, com outro órgão, você está comprometendo o corpo, ou o corpo está andando e você não está fazendo parte dele. Irmão, a tua prioridade é a tua família, sim, levando em consideração que a tua família também faz parte do corpo de Cristo. Então, colocando a tua família nessa esfera, eu diria que a tua primeira preocupação deveria ser com o corpo de Cristo. Essa tem sido? Não tem, da maioria aqui. Irmão, a maioria aqui, inclusive eu, se tivermos oportunidade, qualquer uma que seja, para pular fora, a gente faz isso sem pensar, sem pestanejar. Mas o senhor considera que se eu for para outro lugar, lá não vai ter o corpo de Cristo? Sim, irmão, vai ter. Vai ter o corpo de Cristo por onde você for. Mas você está indo para lá pensando também no corpo de Cristo ou não? Porque se você vai para outro lugar e o segundo plano é o corpo de Cristo, então o corpo de Cristo está em segundo plano. Porque se você for para outro lugar colocando primariamente o corpo de Cristo, pronto, então não tem mais que argumentar nada. Paulo está dizendo claramente, irmão, você tem que entender o que é igreja, para fazer parte de igreja. Não adianta vir aqui, sermão do monte, que bênção, que louvor, que bênção. Não, nós somos de ter aqui pessoas que entendem o que é corpo de Cristo. Por essa razão, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Aí sim, a gente vê um monte de gente ferida. E por que estão feridas? Dormindo.
que esse exercício de entender igreja, o que é igreja, não é passado para frente. Não é passado para frente. Que você possa refletir nessa noite no tipo de cristianismo que você está tendo, irmão. No que você está oferecendo para Jesus. No que você está oferecendo para Deus. Se você tem tido facilidade ou dificuldade para servir o Senhor Jesus. Onde estão aquelas pessoas, irmãos, que enfrentam tudo por amor a Cristo? Eu nunca me esqueço de uma imagem que passou na minha frente. Eu era criança, eu tinha 6 anos de idade. Meu irmão mais velho, Alexandre, que já morreu, está na glória, era pastor também, tinha se convertido há pouco tempo, e ele estava lendo a Bíblia, e o meu pai chegou alcoolizado em casa, e não concordava com minha mãe e ele, que foram os primeiros que se converteram, ter aceitado Jesus. Ele não era nada, não era católico, não era nada, era só doente de alcoolismo, né? Porque alcoolismo é uma doença. E ele passou a mão assim, tinha uma barra de ferro que segurava a porta, e ele passou a mão na barra e chegou e deu uma barrada de ferro nas costas do meu irmão. Ele falou: se você continuar aí na igreja, você vai tomar uma dessa todo dia. Eu estava do lado do meu irmão assistindo, acho que era até Chaves que eu estava assistindo, e eu vi a reação do meu irmão. Meu irmão não foi brigar com ele, meu irmão era mais forte que ele. Meu irmão apenas chorou, continuou lendo a Bíblia e chorando, ele foi embora beber. Você tem sofrido algum tipo de reação como essa? Minha mãe conta que quando minha mãe tomou a decisão de se batizar, ela é um grande exemplo de fé para mim. Embora não tenha a mesma estrutura, o mesmo entendimento espiritual e o mesmo fundamento que eu tenho da Bíblia, muito porque ela passou muito tempo sendo ministrada por um tipo de ensinamento raso. Mas uma coisa eu via nela, uma devoção a Deus, uma fé muito grande. Mesmo que em determinado momento ela tenha sua ignorância. Mas quando ela foi se batizar junto com meu irmão, meu pai falou: então eu vou colocar as coisas de vocês para fora e vocês moram em outro lugar. E ela foi e se batizou. Então eu vou me batizar porque entre você e Jesus eu escolho Jesus. Será que hoje eu e você somos assim também? Um dos motivos da gente não vir na igreja, não servir ao Senhor, é porque a gente tem o coração em outro lugar. Que a gente possa olhar para esta igreja primitiva, irmãos, e entender que nós temos uma liberdade, nós temos um direito de nos expressarmos, e no mínimo nós temos que ser gratos a isso, e nos esforçarmos para entender o princípio de igreja e fazer parte de igreja, porque senão mais cedo ou mais tarde a gente vai sair dando desculpa que a gente saiu da igreja e o culpado foram as pessoas. E Jesus falou: não te coloquei na igreja para você olhar para as pessoas, te coloquei na igreja para você ser um membro, junto com outro membro que é igual a você. Eu te coloquei no corpo porque eu sou o cabeça. Eu te coloquei no corpo porque eu quero dirigir. Não são por causa das pessoas, é por causa de mim. E é justamente o contrário. E você vai ter importância para as pessoas que estão entendendo, que estão chegando, que estão querendo aprender. Irmãos, a Bíblia fala de um homem chamado Herodes Agripa. Esse cara era sobrinho do Herodes que mandou matar João Batista. Era neto do grande Herodes, um cara sanguinário que construiu o templo. Ele era formado em Roma, tinha tido contato, era amigo pessoal de um dos imperadores mais profanos, promíscuo, perdido, sanguinário que houve no Império Romano, que foi Calígula, que reinou por 1000 dias e quase arrebentou com tudo por 1000 dias no Império Romano. E esse cara mandou prender Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, discípulo e primo do Senhor Jesus. E a Bíblia fala que ele foi lá e a fio de espada ele arrancou a cabeça de Tiago. Quando a igreja ficou sabendo disso, irmãos, quando a igreja ouviu essa notícia, a igreja começou a orar. E aí o Pedro foi preso. Todos sabiam, embora Pedro rechaçasse essa ideia que ele era um expoente para a igreja primitiva, mas Jesus deu a ele determinado fundamento, determinada profecia, que ele seria um cara que levaria, que abriria, embora Paulo pregou para os gentios,
mas esta porta foi aberta no ministério de Pedro, para todo mundo ser evangelizado pelo evangelho do Senhor Jesus. Então Pedro era sim alguém de muito valor dentro do corpo de Cristo, e Herodes prendeu ele com a finalidade de matá-lo. Isso está em Atos capítulo 12, e a igreja está orando fervorosamente. Sempre que a gente lê esse texto, a gente fala: que bonito, a igreja orava fervorosamente. Temos que orar fervorosamente. Irmãos, eu não estou aqui considerando que a igreja não orava antes, pelo contrário, a igreja era de muita oração. Eu não estou querendo dizer aqui que a igreja do Senhor estava fria, relaxada, não é isso, mas o texto é claro, eles se reuniram para orar fervorosamente na casa de Maria, depois que o Pedro foi preso. Mas já haviam perseguições, mataram Tiago, mas a igreja esperou um evento muito extraordinário para dizer: vamos orar, precisamos orar por essa perseguição. Houve uma perseguição nos primeiros anos, e houve meio que um intervalo com a conversão de Paulo, de mais ou menos 10 anos. Pode ser que nesses 10 anos não houve tanta perseguição assim, o evangelho estava crescendo muito, muito, e agora a perseguição volta, e a igreja volta a orar. Irmãos, olhem para mim, nós temos um defeito: a gente só desperta para orar, irmão, quando surge alguma bomba. A gente só desperta para orar quando surge algum problema. Por quê, irmãos? Se você olhar para o maior evento que a humanidade já viu, e o maior evento que a humanidade já viu foi Cristo vivo sendo crucificado na cruz do madeiro pela humanidade, esse é o maior, esse é o maior evento que deve nos motivar, a fim que a gente cumpra o quê? Uma missão que nos foi dada. E qual é a missão que me foi dada? Ninguém foi chamado para pertencer a uma igreja e vir ao culto. Você foi chamado para pertencer a um corpo, irmão, e edificar pessoas, e gerar pessoas, e cumprir o que a Bíblia chama de comissão, ide. Mas a gente não cumpre o nosso ide, por quê? Porque a gente fica esperando o quê? Um evento extraordinário. Eu até brinquei com os irmãos da célula aqui ontem, eu até brinquei com eles, de um irmão que na minha adolescência, ele tinha um bom manejo da palavra, ele tinha um bom entendimento da palavra, das escrituras, e a gente percebia assim que ele tinha um chamado para edificar muitas pessoas, e constantemente as pessoas ficavam falando: rapaz, se lança, vai ganhar almas, mesmo que você não seja um pastor, mas seja um evangelista, um missionário, alguma coisa do tipo, se lança aí. E ele sempre dava uma resposta muito rápida e prática: o dia que o Senhor Jesus me chamar, eu vou. E outro dia eu comecei a pirraçar, a brincar com ele, ele nem percebeu que eu estava com zoeira, eu era adolescente ainda, mas eu falava para ele: e aí, você vai se lançar? E ele me chamava de Cadu, né? Cadu, rapaz, quando Deus me chamar, na hora eu vou. Eu falei: sério, sério? Não, Deus chamou, você vai, na hora. Deus falou: vai, eu fui. Mas Deus tem que chamar, Deus tem que chamar. E aí Deus chamou, você vai na hora, vou na hora, vai, fui. Então, só que hoje, irmão, passou aí que 35 para 12, 17, ele está desviado. Ele estava esperando Deus chamar algo do qual ele já tinha sido chamado, irmão. Ele estava esperando Deus confirmar algo do qual Deus jamais confirmaria, porque ele não volta atrás da palavra. Então se ele falou, é isso. Ele não tem que reafirmar aquilo que ele já afirmou, ele é Deus. Ele não precisa ficar reafirmando uma verdade como se aquilo não tivesse tanto peso. Ele fala que ele tem que obedecer, sou eu. Não, mas a hora que Deus queria, Deus não vai falar nada. O que ele tinha que falar, ele já falou para nós. Só que aí, querido, nós queremos dar a desculpa para não fazer, e a gente não. A hora que eu receber um chamado muito forte de Deus, a hora que eu receber algo muito forte de Deus falando do meu coração, eu faço. Outro dia uma moça falou para mim: pastor, eu não estava conseguindo perdoar, fui na célula, ouvi um filme e consegui perdoar. Falei para ela: irmã, nos últimos meses aí, pelo menos 3 meses, todo domingo Deus tem falado sobre perdão. Você teve que assistir um filme para entender o que era perdão. Você se comoveu só com o filme. O perdão dela não valeu de nada, porque ela continuou guardando o ódio da pessoa que ela falou que tinha perdoado.
Querido, Jesus já falou que tem que ser feito. Então quer dizer que agora eu preciso de um evento extraordinário, de um problema se levantando, de uma catástrofe acontecendo. Pastor, minha mulher foi embora, agora eu vou pegar firme com Jesus. Se ela não fosse embora, você não pegaria firme? Pastor, fui no médico e descobri que tem um câncer. Nossa, agora eu vou pegar firme com Jesus. Se você não tivesse, não pegaria firme com Ele? Será que nós não somos desse tipo de pessoa que não valorizamos a liberdade que nos é dada? Então, mais cedo ou mais tarde eu vou despertar. Pode ser que não, querido. Pode ser que o sono esteja tão profundo que você não desperte. Então o exercício é meu e teu, querido. É hora de nós deixarmos de dar desculpa e ficar jogando essa desculpa. Não, uma hora eu faço, uma hora eu vou, uma hora eu desperto, uma hora Deus fala comigo. Não, querido, se você está esperando um evento maior, extraordinário acontecer, eu já vou te adiantando, ele não vai acontecer. Porque o que o Senhor tinha que falar para mim e para você a respeito do tipo de relação que nós temos que ter com o corpo dele, com o reino dele, ele já falou, querido. E isso tem que ser suficiente para nós. As palavras do Senhor Jesus precisam ser o bastante. Pedro está lá preso, a igreja está orando, pois bem, a igreja está orando, e aí um anjo do Senhor vai lá onde o Pedro estava e liberta o Pedro, tira o Pedro da prisão, passa com ele por quase 30 soldados, anda com ele um quarteirão, e quando Pedro tem noção que aquilo não era uma visão, mas era verdade, ele vai lá para a casa dos irmãos que estavam orando, na casa de Maria. Não é a Maria mãe de Jesus não, é a Maria, era a Maria mãe do Marcos, do apóstolo Marcos, do Marcos que escreveu. E é interessante porque, apóstolo também, que se tornou apóstolo de Cristo. E é interessante que quando Pedro chega, ele bate na porta e ele diz, aliás, ele não diz nada, ele ouve as pessoas orando lá dentro, e uma serva, provavelmente uma jovem, uma menina, ela abre a porta, o nome dela era Rod, desculpa, ela não abriu a porta, ela chega perto da porta, e ela diz, quem é? E ela diz, quem é que está batendo aí? É o Pedro. Pedro? É o Pedro, abre logo aí, porque eu não posso ficar aqui fora não, porque eles querem me matar, eles querem me pegar aqui, eu preciso entrar, por favor, abre para mim entrar. E ela ficou tão feliz de ouvir a voz do Pedro, que ao invés de abrir a porta, ela correu para avisar os irmãos. Irmãos, agora vocês podem parar de orar. Meu Deus do céu, os irmãos estão meio ruins para participar do culto aí. Irmãos, vocês podem parar de orar, porque o Pedro já está lá. O motivo do qual vocês estão orando está batendo na porta, ele quer entrar aqui. Abre lá a porta para ele. E eles começaram a rechaçar a menina. Não, filha, é um fantasma. Se fosse nós aqui, não, filha, é o diabo que você viu, entendeu? Fica quietinho, deixa a gente orar, atrapalha não, tá bom? Leva ela para a escolinha, está atrapalhando aqui. Tem monitora? Não, leva ela lá para o Ministério Infantil. Sai. Ué, pastor, mas eles não estavam orando para que Pedro fosse salvo? Pois é. O motivo da oração deles, irmãos, era uma resposta que já tinha acontecido. Mas eles não despertaram por quê? Porque estavam presos demais em sua oração. Olhe para mim, porque a gente comete esse mesmo erro. A gente comete esse mesmo erro, irmão. Eles estavam presos dentro de 4 paredes orando, e alguém estava batendo do lado de fora querendo entrar, porque do lado de fora corria perigo. Mas eles estavam presos demais na oração deles. Querido, de repente eu e você estamos presos demais em nosso mundinho cristão, em nossa igrejinha, e por isso a gente não desperta em ser uma porta aberta para aqueles que correm perigo do lado de fora, no mundo. Porque a visão que a gente tem de cristianismo é o que? São portas fechadas, são paredes altas. A concepção que a gente tem é igreja feita de paredes, e não igreja sem parede.
Por isso que você acha que se você não vir para a igreja, mas ficar no YouTube vendo teleministração, você fez o que Jesus quis, irmão. Por isso que você acha que se você não vir na igreja, mas colocar a música lá, eu só quero ver você, você está agradando a Deus. Você está preso demais no seu cristianismo. Mas você se esqueceu, querido, que Emanuel é Deus conosco. Não é Deus comigo. Porque o Evangelho de Cristo não se move na singularidade, mas na pluralidade. Isso foi dito 3 vezes aqui na igreja. O corpo de Cristo são pessoas, membros. Uma célula sozinha fora do corpo, ela morre. Igreja é unidade, é comunhão. Então é hora, irmãos, de nós nos desprendermos desse mundinho gospel que a gente tem, entender que a gente tem que ser uma porta aberta para o mundo. Querido, a marcha é para quem? A marcha é para Jesus de verdade? Se ela fosse para Jesus, não tinha que ir crente, tinha que ir gente do mundo. Tinha que ter metade crente evangelizando e a outra metade era gente do mundo. Mas é evento para crente. Hoje a gente só tem evento para crente. Quando você vai no show de um cantor gospel, só tem crente. Quando você vai numa palestra do pastor tal, só tem crente. Estou falando alguma mentira? Não. Vamos no pastor tal que vai vir aqui, só vai crente. E a gente vai é isso aí, você entendeu? Religiosizando tanto que vai tornando o simple gospel. I will rejoice in the simple gospel. A gente não canta aqui? Eles põem aí para cantar. Eu me regozijarei no simples evangelho. E o evangelho que é um negócio simples, por quê? Porque é para o cara que não crê, crê. Depois que ele creu, ele passa a ter fundamento. A gente vai dificultando e o cara que chega do mundo fala, não está entendendo nada, está falando. O amor que nós precisaríamos para poder conquistar o mundo, a gente não tem. Porque a gente fica falando que a gente está ferido pela igreja. Então, se o que era para poder transmitir amor está transmitindo ferida, então o mundo está pulando fora. Porque nós somos uma igreja. O que eu vou fazer em célula? Para que eu quero ser líder de célula? Para que eu vou em célulão? Para que eu quero saber de ministério? Eu sou cristão. Por incrível que pareça, querido, Jesus não te chamou apenas para ser cristão. Jesus te chamou para você gerar cristãos, para você gerar vidas. E é hora de nós entendermos que a nossa oração ela é inválida se nós não aprendemos a abrir a porta. A gente busca muito avivamento dentro da igreja. Avivamento não é para ser, aliás, ele até pode ser buscado dentro da igreja, mas avivamento, se ele for para ser buscado dentro da igreja, é com a finalidade de sair pela porta e escoar pelas ruas, pelos guetos, pelas favelas, tudo quanto é lugar, irmão, pelos palácios, por onde for. Como a gente canta a canção da Nívia, Rio de Deus, flua através de mim. Mas a gente ouviu a ministração que diz, a ministração de Jesus, bebe da água e torna-se fonte. A gente bebe água, torna fonte, só que a gente constrói um muro em volta da fonte. Fala, essa fonte é propriedade particular, ela é minha. Não divido o meu Cristo com ninguém, a revelação, minha sabedoria, nada, isso aqui é meu. Outro dia eu estava assistindo um programa com a Juliana, Quilos Mortais, e os camaradas lá pesam 300, 400 quilos. Quem que é o cara que tem obesidade mórbida? É esse cara. É o cara que come mais do que tem a capacidade de queimar. E ele começa uma comida que tem até um valor nutricional, porque por mais porcaria que seja a comida, pizza, ela tem um valor nutricional. Ela tem carboidrato, ela tem potássio, ela tem proteína, ela tem. Então por mais que o cara coma aquilo ali, mas o corpo dele, o organismo dele não tem condições de queimar, aí ele vai ficando gordo, mórbido. Será que espiritualmente a gente não está assim também? Não é que nós não estamos fazendo qualquer coisa, nós estamos orando. Então eu vou lá no Deixa Queimar, eu vou no 24 horas tal, mas a porta está fechada. O local que permite esse avivamento escoar e alcançar o próximo está lacrado por mim mesmo, por minha individualidade. E aí, por eu ser tão individual, eu fui ferido pela igreja. Por que eu fui ferido pela igreja? Porque eu achei que tudo giraria em torno de mim. E quando eu descobri que isso não acontecia, que era justamente eu sendo chamado para girar em torno de um corpo, uma hora eu sou o que sorri, uma hora sou eu que choro, uma hora eu sou o que faço sorrir, uma hora sou eu que consolo o que chora, e por aí vai. Ou seja, que existem deveres e direitos,
que não é só vir ser abençoado, é vir ser abençoado, mas em determinados momentos ser bênçãos também. Eu não entendi isso, e por não entender isso, aí a gente começa a se ferir. Mas isso não é comportamento de igreja, então não é igreja. Então se não é igreja, então quem te feriu foi uma instituição, não foi a igreja, porque a igreja de Jesus não fere. Irmão, não fica esperando um evento extraordinário para despertar que você tem que cumprir o teu ID. Não fique preso no seu mundinho de ser cristão e a porta do teu cristianismo está fechada. Pode ser que a tua célula não passe de um clube, querido, que só pensa em camiseta, que só pensa em festa caipira, que só pensa em comunhão entre vocês. Pode ser que a nossa igreja seja isso, pode ser que o meu cristianismo seja isso. Por isso que a palavra eclésia, igreja, significa mirado para fora, porta para a rua. É isso que nós temos que ser. Precisamos ser uma porta aberta, porque tem gente que está do lado de fora no mundo e Herodes quer matar, e nós temos que colocar essa pessoa do qual a depressão, do qual a síndrome do pânico, do qual os transtornos, o pecado, a promiscuidade, a cocaína, o crack, tudo isso aí, o ódio, o rancor, a mágoa, quer ferir, e a nossa missão é estar orando, mas de porta aberta para que essa pessoa entre. Só que o nosso medo qual é? Fecha a porta, porque se a gente ora se a gente ora de porta aberta, a gente também sofre risco. Sabe por que nós não somos, digamos que assim, digamos que a gente não se arrisca tanto em mostrar para o mundo que a gente tem um cristianismo e a gente quer compartilhar? Porque a gente tem medo de ficar com a porta aberta e o mundo entrar dentro de nós, e o mundo nos contaminar. Aí a gente é o que? Radicalista. Irmão, vamos fazer aqui uma festinha? Não, irmão, está amarrado, isso é do mundo. Pois é, irmão, você tem medo de fazer qualquer coisa e está pecando, porque tudo é impuro para aquele que é impuro. Você não tem certeza da tua salvação, então você tem que, digamos que, limitar algumas coisas que você faz, porque se você fizer aquilo, pode ser que você esteja pecando. Então a melhor coisa a fazer é ser um crente recluso. Não anda com macumbeiro não, irmão. Por que não? Outro dia um amigo meu falou, a mulher dele falou para mim, ele anda com um macumbeiro. Machado, e você tem que ver o que o macumbeiro fala dele. O macumbeiro fala assim, ó, um dia ainda vou ser crente por causa de você. Ei, lá no meu trabalho só tem tranqueira, então não anda não. Claro, você não tem certeza daquilo que você é. Você tem medo de ficar com a tua porta aberta, andar com tranqueira e virar tranqueira. Mas se você está confiando na tua vida, no teu devocional com Deus, e é uma porta aberta, Ele não vai te influenciar, querido, porque você que vai colocar Ele para dentro, porque quem está em risco não é você, quem está em risco é Ele. Amém? Nós vamos despertar, irmão, para o cristianismo que nós estamos levando. Quem está crendo nisso, diga graças a Deus. Abra a porta aí, Rod, eu quero entrar. Abra a porta, eu quero, peraí, tio. E ela falou, gente, para. Ele está batendo na porta. Não é um fantasma, é o diabo. É um anjo que você viu. E aí, querido, esse é o nosso comportamento. Nós somos tão espirituais, que quando alguém traz uma revelação que não está na mesma medida da nossa espiritualidade, a gente rejeita. Só que pode ser que aquilo que a gente rejeita é que o Senhor mandou porque a gente precisa. Não é assim que as pessoas são? Outro dia eu mandei uma mensagem para um amigo meu, falei assim, ouve essa mensagem, Deus falou muito comigo, através dela, ouve também. Aí ele não falou mais nada, eu perguntei outro dia, você ouviu? Ele falou, ouvi. A mulher dele pegou o telefone na hora e falou assim, Machado, mentira, ele não ouviu não. Porque ele não acha que aquilo é importante para ele. O que essa menina está falando aí, rapaz? Ei, meu Deus, deixa a gente orar. A tendência é a gente se religiosizar tanto, irmão. Eu não estou conseguindo falar essa palavra, irmão, acho que é o diabo que está me atrapalhando. Então a gente fala mais fácil, né? A tendência é a gente ficar tão religioso, tão, que a gente fica o quê? Altivista. E só as visões que a gente tem que são corretas. E o que essa menina está trazendo aí, não serve tanto assim não. Fica quieta, filha. Mas ela trazia a resposta da oração deles. Mas a nossa tendência, sabe qual é, irmãos? A nossa tendência é tentar calar o inocente. Ela não abrindo a porta foi um ato de inocência.
Ela estava feliz por ver o Pedro, mas foi um ato de inocência, e nós não estamos aqui para julgá-la. Ela queria compartilhar com todo mundo que o Pedro estava livre. Irmãos, quando nós entendemos, quando as coisas acontecem dentro de um corpo de Cristo e não nos agrada, sabe o que a gente tem que olhar para a Bíblia? E ver que o Paulo não era o maior amigo do Pedro, e ver que o Marcos não era o maior amigo do Paulo, e ver que eram pessoas e que tinham conflitos. Por quê? Porque eram humanos, mas um defende o outro no seu evangelho. Por quê? Porque o evangelho era o mesmo. Então nós temos que entender que às vezes alguns irmãos não abrem a porta, e não é para a gente sair por aí gritando, fui ferido pela igreja, mas é nossa missão, irmãos, ser instrumentos para apaziguar o ódio, o rancor, a mágoa, e falar: não, mas eu tenho o papel de mudar isso, e ele está sendo ignorante no erro dele, mas eu não vou ser complacente com isso, então eu vou fazer alguma coisa para mudar. Olha para mim aqui, 98% dos pastores do Brasil, eu não concordo com nada que eles falam, nada a respeito do evangelho de Cristo. E durante o primeiro ano daqui da igreja eu tinha um posicionamento: falar mal, até determinado momento que o Senhor Jesus me cobrou: você pode sim exortar para que as pessoas não vejam o que está, não se fundamentem naquilo que está errado, mas você tem que tomar só um cuidado, porque do outro lado tem pessoa que está confessando Jesus como Salvador. Por mais errado que ela esteja, você não tem que brigar com a ignorância dela. Você foi chamado para outra coisa, que é para edificar pessoas com a verdade que eu te dei. Será que nós conseguimos relevar, irmão, os outros na ignorância deles? Ou será que a gente age como se a gente nunca fosse ignorante? Ou será que a gente age como se a gente nunca tivesse errado? Quando a Rod chega, a primeira coisa é o quê? Critica ela, fique quieta, você não pode, está atrapalhando a nossa oração. Uma das ministrações mais tremendas que nós tivemos aqui nos últimos anos foi ministrada aqui no curso de escatologia. Muitos de vocês não vieram, que era a respeito do livro de Apocalipse, quando diz, de Éfeso lá, como é que é? Lembra de onde caístes. Como é que é? Lembra de onde caíste, pratica as primeiras obras, né? Volte ao primeiro amor. O que de fato Jesus estava querendo ensinar para a igreja de Éfeso era: vocês são muito duros, são muito radicais na exortação daqueles que se dizem ser de Deus ou não são, mas não perca o amor. Ou seja, vocês devem fazer isso no amor. Ou seja, até a nossa crítica, irmãos, até o contraditório, até a nossa opinião, condenando aquilo que está errado, se tiver errado, em desacordo, em desarmonia com o que é na Bíblia, que está na Bíblia, tem que ser feito, irmão, entendendo que eu estou falando com outro membro do corpo de Cristo. Esse membro do corpo de Cristo está errado, pega a faca, cortou ele. Se esse membro está errado, irmão, pera aí, calma, não corta não, vamos passar aqui, metiolate, esparadrapo, pomada, hipoglós, calma, põe a espada. As igrejas, tudo. Pastor, eu tenho ódio da igreja tal. Aí outro dia eu vi um pastor vendendo um óleo por R$1.500. Falei: pô, esse óleo está caro aí, pô, porque eu troco o óleo do meu carro e gasto 90, esse está R$1.500. Você acha que eu tenho vontade de fazer o quê? A Juliana fica brava comigo, porque eu coloco nesses canais aí de neopentecostal e eu fico assistindo e rindo. Eu acho engraçado, bonitinho, até tem uns bonitos, irmão. Outro dia tinha uma senhora que estava chorando, dando testemunho lá, não saiu uma lágrima dela, irmãos. Falei: rapaz, se saísse lágrima aí, mas não saiu uma lágrima, eu gosto de rir. O Juliano falou que está errado, eu vou parar, eu vou rir mais não. Mas aí você sai: nossa, que ódio que eu tenho. Querido, tem alguém que está falando que Jesus é Salvador lá. Então se a gente tem que exortar, tem que ser no amor. Uma porta aberta, é um corpo. Não para a gente sair gritando: feriu. Fala, galera, feriu.
Ferir o quê, irmão? Você foi chamado para poder denunciar agora? É tua missão ser agente de cura, então. Feriu o quê? Onde é que feriu? Deixa eu ver onde é que feriu. Sem querer, às vezes o corpo fere o corpo. Nunca aconteceu com você, não? Nunca bateu o dedo no olho? Não, ninguém nunca bateu o dedo no olho, hein, irmãos? Nunca deixou alguma coisa cair na mão e caiu no pé? Por aí vai. Foi coçar a orelha e sei lá o que aconteceu. Coçou demais, opa, machucou. Foi tirar uma catota do nariz e tirou demais e sangrou. Mordeu a língua? Ninguém aqui nunca mordeu a língua, não? Aí o que você faz quando você morde a língua? Fui ferido pelo corpo, arranca a língua. Arranca o dente. Fica saca banguelinha assim, né? Ô, irmão, não arrancou o dente, é porque eu estava mordendo a língua, então agora eu arranquei. Entendeu? Mas como é da igreja, eu estou ferido. Aí vem muitas pessoas inferindo-se na igreja, mas nós estamos aqui para abraçar. Oh, que bonitinho, né, irmão? Irmão nunca feriu ninguém, né? Isso é tão legalista, irmão. Eu acho que a pessoa, para poder falar isso aí, irmão, não tinha que sair de casa para falar, tal igreja está ferindo. Você tinha que ficar trancado dentro de uma cápsula de vidro assim, ó, parar o dia inteiro, só com um canudinho para você beber água aqui, fralda, tudo. Por que só fica aí? Porque eu sei que se eu sair daqui eu vou fazer besteira, irmão. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá. Até a Madre Teresa de Calcutá tinha umas freiras lá que não gostavam dela, que ela falava umas coisas lá. Pois é. Não é muita presunção, não, irmão? Você ficar apontando o dedo para todo mundo e falar, está tudo errado. Que a igreja não é isso, a igreja não é aquilo. E você é o que, filho? Filho, você é o que? Irmão, vamos entender o princípio de corpo. Foi nos dado um chamado para fazer algo e a gente está de braço cruzado, apontando, aliás, de braço cruzado não, né? A gente está de braço cruzado e apontando o dedo para o outro que está fazendo. É hora de nós não agirmos como essa igreja, ser uma porta de amor para os outros, fazer alguma coisa de fato, efetivo. Amém, queridos? É hora da igreja do Senhor entender. Quem é essa menina que está vindo aí? Vamos ouvir o que ela está falando? Será que não é hora da gente começar a ouvir, irmãos, o grito dos inocentes, não? O que as pessoas estão querendo falar? Às vezes tem alguém que está querendo transmitir alguma coisa e a gente não consegue ouvir, porque a gente está preso na nossa religião. Quanta gente está se matando, quanta gente está gritando silenciosamente. Há um grito dos que sofrem, há um grito mudo. Tem gente se matando aí na sociedade, se matando em alta escala. Eu gostava daquele chefe de cozinha, o Anthony Bourdain, sei lá. O cara era bom na cozinha, o cara fazia uns negócios bons, o cara era um bom vivan, mas literalmente mesmo no sentido grego, no sentido romano, latino da palavra, um bom vivan. O cara uma hora estava em Veneza, outra hora estava em Marrocos, outra hora estava nas Filipinas, veio aqui no Jaçanã, acho que é Jaçanã, do Chaves, comeu mocotó do mestre não sei o que lá, mestre da capoeira, né? Chefe, do chefe não sei o que lá. O cara era um bom vivan mesmo. Estava na França, na torre, qual é o nome lá? Da Torre Eiffel, cheio de dinheiro, gravando programa para o Discovery. Torre Eiffel, irmão. A única torre que eu vejo é a torre aqui do Marcos Freire, aqui de celular, irmão. O cara estava lá. Torre Eiffel foi e se matou. Porque tem um mundo do lado de fora oprimido por Satanás. Tem um mundo do lado de fora oprimido. Tem um exército de pessoas oprimidas pelo mundo, pelo sistema corrupto da humanidade. E a igreja do Senhor precisa ser uma porta aberta e parar de rechaçar a voz que está dizendo: tem gente lá fora, vamos abrir. Quantas vezes a Rod vem e fala assim: tem gente lá fora, vamos pôr lá para dentro. Não, peraí, não é o pastor da igreja que está falando, irmão, vem ser líder, irmão, vem ganhar alma, irmão, vem para a igreja. Não, peraí, eu estou orando aqui, pastor. A maioria das pessoas que se afastam da igreja, quando eu falo, irmão, não te vi na igreja, a primeira resposta que a pessoa fala: não, eu orei em casa. Eu falo,
não te perguntei que você orou em casa, irmão. Eu acho que você já deveria fazer isso, mesmo vindo na igreja. Eu estou só falando que você não vem na igreja. Porque quando você vem na igreja, você não ora em casa? Não. Eu tenho feito minhas orações, mas é lógico, né, irmão? Porque quando você vem na igreja também faz. Mas a questão não é que você está orando, não. A questão é que você tem que ser importante para outras pessoas. Eu não estou te chamando para você vir na igreja orar. Aliás, isso você tem que fazer em casa. Bom, vem para a igreja. Não, eu estou orando em casa. Mas não falei para você vir para a igreja, está em comunhão. Não falei para você vir orar. Ora em casa, irmão. No carro. Para você entender o princípio de corpo de Cristo. Eu sou importante, eu tenho que estar ali. Mas aí a menina Rod vem, não ouve ela não. A gente está assim, irmão. A maioria dos pastores que estão ministrando, mestres, profetas, pastores, a gente não está ouvindo. Nós não estamos ouvindo. Somos espirituais demais, então tem determinada coisa eu não preciso ouvir porque eu penso diferente. Estou pedindo para você pensar igual eu, irmão. Estou pedindo para você pensar igual a Jesus. Alguém pode dizer amém nesse lugar? Não sei. O Pedro estava lá sonhando, e aí vinha um lençol réptil, e Deus falava, mata e come. Eu não vou comer essa nojeira não, Deus me livre, porcaria eu não como não, eu só como coisa boa, eu só quero comer comida boa, eu só como cordeiro, pão asmo, vinho. Pedro, come a cobra que eu estou mandando. Não vou comer não, Deus me livre, está amarrado. Ô meu camarada, você está chamando, está amarrado, você está dizendo que é nojento, que é impuro aquilo que eu purifiquei. Eu que estou preparando isso. Irmão, não é qualquer pessoa que está te colocando no corpo de Cristo, é o Senhor Jesus. E na maioria das vezes nós limitamos, nós reprimimos aquilo que está sendo ofertado por Deus, como se não fosse Deus que estivesse nos chamando para algo, fosse um homem, fosse outra pessoa. Paulo está vindo no cavalo, pagadá, aí cai no chão, aí Deus falou, ei babão, caiu, hein? Senhor, é o Senhor? É mesmo. Onde você vai? Você está tentando me perseguir? Você sabe que você não pode, né, filho? Me perdoa, Senhor. Perdoa. Vamos embora, vai lá para Damasco que eu quero te usar. E aí, querido? A gente passa a lutar contra a vontade de Deus, irmão, se arriscando fazer algo em nome de Deus do qual Ele não pediu. A gente se arrisca a nos colocar contra a vontade de Deus, fazendo algo que a gente intitula que é para Deus, mas Deus fala, eu não mandei. E se eu não mandei, é contra a minha vontade. E você fala, Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor. Meu Senhor tem que fazer minha vontade. Você não faz minha vontade, está falando que eu sou seu Senhor. E aí quando as batidas soam mais alto, eles vão lá abrir. E quando Pedro entra, silêncio, gente, porque todo mundo começou a gritar, Pedro. Calma, gente, silêncio. Deixa eu explicar tudo que está acontecendo para vocês. Pedro estava com medo de ficar do lado de fora. E aí durante a oração da ministração da manhã aqui, o Senhor falou no meu coração, o anjo não foi lá abrir a porta da cadeia? Por que o anjo não abriu a porta da casa? Porque a porta da cadeia era trancada por pessoas incrédulas, a porta da casa era trancada por pessoas cristãs, por pessoas crentes. E o Senhor Jesus não vai tentar convencer pessoas que Ele já convenceu uma vez. E quando você disse, Jesus é o meu único e suficiente Salvador, Ele já te convenceu sobre tudo. Então agora o poder de convencimento, claro, é por coerção do Espírito Santo, mas por liberdade minha. Eu me esforço para aquilo. Eu me esforço para fazer parte do corpo de Cristo. Eu me esforço para estar dentro disso. Aí é o que eu ministrava com os irmãos ontem aqui, no culto da noite. É um exercício espiritual, mas é um exercício pessoal. O anjo, quando Pedro saiu da cadeia, acompanhou Pedro até um quarteirão. Quando ele teve plena certeza de onde ele estava, ele foi sozinho. Tem coisas, querido, que quem nos impulsiona é o Espírito Santo. Isso acontece com todo mundo que prega, com todo mundo que trabalha para o reino, dependendo de qual a função.
Tem dia, irmão, que você está virado no girar, e você quer gritar para todo mundo que Jesus é o Senhor. Não acontece isso? Hoje é esse dia para você, não é? Hoje você está assim, você não está assim, irmão? Tem dia que você quer adorar, e que você quer fazer, e quer entregar a cesta básica, e quer dar banho em mandingo, e você quer fazer acontecer. Hoje eu quero servir. Comigo é assim. Hoje eu vou para a igreja, eu vou meditar, caramba, meditei 3 horas na Bíblia, tal, escola bíblica, faz música e tal, e atende o irmão, irmão, Deus vai te abençoar, tal, e vamos lá, agora prega e faz acontecer. Tem dia que você chega, irmão, vamos ganhar alma. Que mano é ganhar alma, que quero dormir. Acontece comigo direto, irmão. E aí, pastor, está animado para a escola? Estou animado para ir embora dormir, irmão. Animado para quê? Isso acontece. Só que é importante entender, irmãos, que às vezes eu sou impulsionado pelo Espírito Santo, mas às vezes eu não tenho que depender apenas disso, mas às vezes esse impulso é um esforço pessoal meu. Eu vou fazer, eu quero fazer, eu tenho que ir. E aí o problema é que a gente fica só no quando eu tiver vontade eu vou. Tem hora que o Espírito Santo te impulsiona mesmo, irmão, você ter vontade de algo, mas tem hora que você tem que fazer por pressão pessoal. Eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Quem entende isso aí, em nome de Jesus? O anjo acompanha o Pedro, e quando diz, está percebendo que tudo é real, né? Vai sozinho. O que me chamou muita atenção nisso, querido, é que o Pedro não tinha total certeza do que estava acontecendo, mas ele ia mesmo assim. E aí a gente, irmãos, quer ser o mais racional possível, e quer fazer tudo muito pensado, e quer fazer tudo muito organizado. Não estou dizendo que a gente não tem que organizar, não tem que ser correto nas nossas ações, programático, não é isso. O que eu estou querendo dizer, irmão, que nem sempre você vai ter total certeza de que aquilo tem que ser feito, mas quando esse impulso é uma ação do Espírito Santo, irmão, você pode não estar enxergando nada, irmãos, mas você tem que cumprir o que diz em Hebreus, você tem que ser movido pela fé. Abraão, Moisés, Josué, os apóstolos, nenhum desses homens, irmãos, tinha uma esperança, digamos que material, fisicamente e humanamente não estava muito claro, mas o olho que os impulsionava era o olho da fé. E humanamente falando, esse cara está doido, mas eles eram impulsionados por uma certeza da qual o Espírito Santo tinha semeado, depositado no coração deles. Para de ficar jogando desculpa que, eu não entendo, eu não sei. Às vezes mesmo sem ter muita noção das coisas, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo e nos esforçar a fazer aquilo que o Senhor está nos dirigindo. Quando Pedro foi na casa de Cornélio, acho que no capítulo 10, né? Pedro não tinha muita certeza do que ia rolar lá, irmãos. Ele não estava muito convencido que ele ia ter que pregar para a gente, mas ele foi. Se é o que Deus quer, então eu vou. A gente tem uma mania, irmão, de querer fazer a obra de Deus só quando está muito bem. Quantas vezes você já cumpriu o ídolo do Senhor contrariado? Porque eu entendi que eu tenho que estar bem. Eu entendi que para fazer a obra do Senhor eu tenho que estar bem. Porque se eu não estiver bem, aí eu não posso fazer a obra do Senhor. Sim, com certeza. Jesus, quando estava lá na cruz, ele estava assim, feliz. E aí Jesus, como é que está? De boa, suave, firmão. Está feliz, hein, Jesus? Fica com uma mão só na cruz, agora com a outra, agora sem os pés. Jesus estava super feliz na cruz, irmão. Super. Estava muito confortável na cruz. Era uma cruz comfort line. Tinha ar-condicionado, tinha tudo. Estava feliz lá. Aí o ministério de Jesus foi cumprido com sofrimento. O ministério dos apóstolos foi cumprido com sofrimento. Aí o apóstolo Pedro diz que nós,
O apóstolo Paulo falou que nós somos chamados para ser herdeiros e sofrer com ele. O apóstolo Pedro disse que a gente foi chamado para seguir as pisaduras dele e sofrer com ele. Aí a gente não pula essas partes da Bíblia e fala: eu tenho que estar bem na igreja. Outro dia o irmão falou para mim assim: porque eu entendo que igreja é um lugar para me sentir bem. Aí o anjo de um lado e o demoninho do outro. O anjo falava: deixa quieto. O demoninho: fala. O anjo fala: deixa quieto. Fala. Demoninho não, né? O anjo faca na caveira falava: fala. E o anjo ursinho panda não, aquele bichinho koala, o anjo koala falava: não fala nada. Aí os dois se uniram. Irmão, não é bem assim não, irmão. Você quer sentir bem, você tem que ir para o Beach Park, spa. Aí você se sente bem. Igreja é um lugar, é um hospital. Hospital não é lugar para você se sentir bem. Não, a igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. Como se o hospital fosse um lugar que você vai para passar as férias, né, irmão? O que você está fazendo no hospital? Não, eu vim ver um médico. Ele vai me dar uma bezetacil na poupança. Aí eu sempre venho aqui uma vez por semana porque eu gosto. Eu vim aqui conversar com o médico, bater um papo com ele. Você nem lembra do médico, irmão, quando você não tem nada. Porque a igreja tem que ser mais hospital e menos tribunal. Cala a boca, irmão, você não sabe nem o que você está falando. Você viu? Essa fera aí. Irmãos, se é hospital, então é para curar, então. E a gente tem algumas reações de não querer tudo que o médico fala. O médico vai dar injeção aqui na poupança. Quando ele vai dar injeção, olha como é que você já faz. Você já não estica assim, fala: dá, não. Você meu Deus. Vai devagar, doutor. Segura na mão de Deus e vai. Você não vai feliz. Então às vezes você é contrariado, irmão. Não é? É isso. Então a igreja vai ser mais hospital, então nós vamos dar uma bezetacil toda semana em você, e você vai achar bom para nós. Amém? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente quer dizer a respeito de tribunal, né? Levando em consideração que tribunal pode absolver a pessoa, então ela tem que ser tribunal também, porque uma vez que o evangelho nos condiciona a liberdade, então tem que ser tribunal também, porque a Bíblia fala: julgai uns aos outros. A gente esquece essas partes da Bíblia e sai repetindo jargões que são politicamente corretos, bonitinhos, mas que às vezes não condiz com a verdade do cristianismo. Amém? Irmão, vamos ser igreja do Senhor de verdade, para a gente ouvir o sermão do monte e praticá-lo. O Pedro saiu e falou: rapaz, os caras querem me pegar. Para onde eu vou? Onde eu estou aqui? Que rua é essa aqui? Rua 2. Os caras estão orando lá na casa da Maria. Eu vou para lá. Amém. Tem um mundo correndo perdido aí, irmão. Tem um mundo correndo perdido, o mundo correndo. E o mundo precisa saber que tem uma casa, que é uma casa de oração, que é essa igreja, que é a sua célula, que é o seu lar, que é a sua vida. E esse lugar deve ser um ponto de encontro entre aquele que está sendo perseguido e aquele que está intercedendo. A sua vida, o seu cristianismo precisa ser um porto seguro para aqueles que estão sofrendo. Um cristianismo frajuto, por mais que seja politicamente correto, ele não salva as pessoas. Ele não salva. É hora de nós nos movermos em cima desse ensinamento de Cristo, ser corpo de verdade e ser um porto seguro para aqueles que estão sofrendo. E é interessante porque o Pedro, ele chega lá, conta para todo mundo, fala assim: agora faz um favor para mim, anuncia para o Tiago que aconteceu isso, anuncia para os meus irmãos, anuncia para Maria, o irmão de Jesus e a mãe de Jesus, que tinham se tornado assim uma espécie de moderadores, somente o Tiago, né? De moderador da igreja primitiva, um exemplo, anciãos, alguém que entendia o ministério de Cristo assim com muita propriedade. Avisa eles que aconteceu isso. Que coisa tremenda é essa, irmãos?
em nossas experiências de comunhão, em nossas experiências de livramento, de oração. Isso precisa ser anunciado para os demais irmãos, a fim de que eles também sejam edificados, irmãos. Vamos parar com essa balela de formamos uma igreja agora. Qual é a igreja agora? A igreja dos que foram feridos pela outra igreja, e agora que todo mundo se ama. Se ama de verdade, você saiu ferido de lá, veio para cá e foi curado, agora você volta para lá para curar aqueles que te feriram. Para de ser hipócrita, porque se Jesus te curou de verdade, você vai ser agente de cura na vida dos outros. Jesus não vai separar você e jogar você para outro lado, para agora você ficar apontando o dedo. Lá tem gente que fere, mas aqui tem gente que cura. Se aqui tem gente que cura, então você vai lá curar aqueles que ferem. Quem crê nisso em nome de Jesus? Anuncia para Tiago, anuncia para Maria o que aconteceu comigo. É hora de nós compartilharmos as nossas experiências de corpo de Cristo. Rapaz, eu estava malzão, hein? Esse irmão aqui me ajudou. Esse irmão aqui foi sangue bom comigo. Anuncia para o outro e passa para o outro. Nós estamos espalhando para todo mundo que a igreja fere, que a igreja fere, que a igreja fere. Quando o nosso chamado é espalhar pelo mundo que a igreja cura, a igreja de Cristo. Então eu tenho que mentir? Você tem que falar a verdade. E a igreja cura sim, quando ela é igreja. Se ela não cura, nem igreja ela é. Então nós não vamos afirmar que a igreja fere, porque não é a igreja que está ferindo, é uma instituição só. Quem crê nisso, diga amém, pessoal. Vamos entender o princípio de Cristo e fazer cumprir o nosso papel em nome de Jesus. Aplaude o Senhor Jesus.